resistência maligna contra a sua vida, nossa casa, nossas finanças, e que o Senhor use ela de uma forma sobrenatural aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Graça e paz, bom dia. Nossa, parece que vocês estão ainda dormindo. Graça e paz, bom dia. Ah, agora sim. Agora ficou parecendo os menininhos de sala, né, na escola, quando a professora chega e dá bom dia. Amém? Queridos, eu não sei porquê, mas todas as vezes que eu vou ministrar, eu passo mal. Me dá tremedeira, sabe? Eu fico com a barriga fria. É igual ir no dentista. Amém? Mas, né, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã a palavra que está lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 32, amém? Vou estar compartilhando com vocês a mesma palavra que eu compartilhei ontem ali com as mulheres em Uberlândia. Deus falou muito comigo através dessa palavra, e eu tenho certeza que vai falar com você também. Glória a Deus. Hebreus 10, 32, queridos. Hebreus 10, 32. Se estiver ali até melhor. O tema é o que está na minha camisa, ó. Como ser indesistível, amém? Vira para o seu irmão e fala para ele assim, ó. Você é uma pessoa indesistível? Fala para ele assim, se você não é, você precisa se tornar. Amém? Glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor nos diz assim, do 32 até o 39. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Deixa sua Bíblia aberta que depois a gente vai caminhar um pouquinho no outro texto, se você quiser já abrir, lá em Marcos capítulo 5, versículo 24. Esse texto é clássico, né, da pastora Cida, eu amo essa passagem. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 24. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo.
Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Amém? Glória a Deus. Eu quis ler essas duas passagens para a gente entender bem a respeito, né, de ser uma pessoa indesistível. Amém? Aqui, queridos, nós temos uma carta, né, do apóstolo Paulo aos Hebreus. E aqui o apóstolo Paulo, ele encoraja aqui as pessoas a permanecerem firmes e a serem perseverantes, não é? O tempo todo aqui a carta fala isso, ó: portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. No versículo 10, no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 23, também diz assim, ó: sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Queridos, se a gente tiver o hábito de meditar na palavra, se você tiver o hábito de se relacionar, de ter um relacionamento íntimo com Deus, você pode passar pela pior luta da sua vida, que você não vai desistir. Sabe, quando você é alimentado pela palavra, quando você é suprido pela palavra, quando o Espírito Santo, ele te orienta, quando o Espírito Santo, ele está cuidando de tudo, quando você, na verdade, dá liberdade para que o Espírito Santo te conduza. Queridos, não há luta, não há situação difícil, não há demônio que se levante contra a sua vida, que você vá desistir, não há. Você vai superar tudo, porque aqui Paulo, ele fala aqui aos hebreus que eles precisam ser perseverantes, manter a fé, sabe? Se manter firme, se manter inabalável. E esse precisa ser, queridos, o nosso posicionamento. Ontem eu falei ali em Uberlândia com as mulheres a respeito, né, de como ser indesistível no chamado. Mas eu acho que essa questão, ela abrange muito além só de chamado. Nós precisamos ser indesistível na família, como o pastor Amâncio orou aqui, para a gente não aceitar os nossos filhos longe, que nós precisamos declarar que a nossa família é bênção, a nossa família é presente do Senhor. Então, nós precisamos ser indesistível em todas as áreas. Ser indesistível na nossa saúde, na nossa família, na vida profissional, sim ou não, dentro dos seus sonhos, dentro daquilo que você almeja conquistar, né, na nossa vida espiritual. Porque às vezes, eu sempre falo o seguinte, que às vezes as pessoas olham o pastor e pensam assim: uau, o pastor deve, né, ser um homem assim, né, que ora, tem vontade de orar o tempo todo, vontade de buscar a palavra. Queridos, tem dia que é luta, tem dia que é guerra. A gente mantém vida com Deus porque nós decidimos. Vida com Deus não pode ser sentimento, tem que ser decisão. Você decide viver uma vida com Deus, você decide se relacionar com o Senhor. Sabe, não pode ser sentimento, porque o sentimento ele passa. A nossa carne, ela sempre vai tender para você sentar ali diante da Netflix ou da, como que chama a série que eu gosto, né, Sara? Ou diante lá da, né, Dorama não gosto de Dorama não, é só aquele, o Dorama, amém? Tem uma série lá que eu gosto, lá dos tronos lá, sabe? Quando eu sento ali para assistir, queridos, eu vejo um episódio, 2 episódios, 3 episódios. Ou seja, nas minhas férias eu assisti, né? Eu estava de férias e eu assisti vários episódios. Então o que acontece? Para você ficar na frente de algo que você gosta, você leva muito tempo, sim ou não? Você gasta bastante tempo. Mas às vezes, queridos, nós temos dificuldade em ficar na presença de Deus 30 minutos. Às vezes nós temos dificuldade em ficar na presença de Deus 10 minutos. Ou às vezes você pensa assim: pastor, uau, vida com Deus, eu tenho que ficar ali de joelho orando e orando e orando. Não, queridos, você tirar tempo com Deus, eu não sei você, mas eu bani a religião da minha vida. Religião não existe para mim, queridos, porque eu entendi que a religiosidade só nos separa de Deus. Então nós não podemos ser religiosos para se relacionar com o Senhor. Sabe, ali, quando eu vou ter meu devocional, às vezes eu começo orando, às vezes eu começo lendo a Bíblia, ou às vezes eu começo ouvindo um louvor. O fato é que não existe regra.
Sabe, eu nem sempre oro de joelhos. Às vezes eu sento lá na mesa, lá, vou tomando café. E aí de manhã, geralmente, eu estou sozinha, porque o Gladys não sai para trabalhar, a Sarinha vai para a escola. E aí eu sento ali na mesa e eu falo, Espírito Santo, senta aqui comigo. Toma um café comigo. Deixa eu contar para o Senhor como eu estou sentindo hoje. E ali eu choro. Vocês acham que eu sou louca? Ali eu começo a rir sozinha. Aí eu murmuro também, né? Porque aí você fala também com Deus lá das suas revoltas, né? Eu falo, Senhor, mas não é justo. Olha o que está acontecendo, Senhor. Aí eu choro. Aí na mesma hora eu já estou rindo, porque o Espírito Santo vem, né? E nos consola. Você já experimentou fazer isso? Querido, você sai dali, como se diz, vitaminado. Você sai dali pronto para encarar qualquer desafio. Você sai dali, depois que você vai para o seu momento com Deus, você sai dali pronto para enfrentar qualquer gigante. Mas por que, queridos, que hoje nós estamos sendo tão abatidos? Por que que hoje a gente é muito atacado e muitas vezes nós não conseguimos permanecer? Porque nós não tiramos tempo a sós com Deus. E isso eu vou bater na tecla, queridos, a vida inteira. Você pode estar na melhor igreja, você pode ter o melhor pastor do mundo, mas se você não decidir se relacionar com Deus, ninguém pode fazer por você. Sabe, é uma coisa que ninguém pode fazer, é igual ir no banheiro. Ninguém pode ir no banheiro por você, ou pode? É você que tem que ir. É interessante que tem algumas coisas que alguém pode fazer por nós. Por exemplo, você pode escovar os dentes de outra pessoa, se aquela pessoa estiver acamada, sim ou não? Você pode dar um banho naquela pessoa, se ela estiver doente. Você pode colocar comida na boca dela. Tem muitas coisas que nós podemos fazer pelo outro. Mas você ir no banheiro... Tem como eu ir no banheiro no lugar do meu esposo? O Gladson vira para mim e fala assim, eu estou com dor de barriga. Não, meu bem, eu vou lá por você. Você está muito ocupado. Não tem jeito, queridos. A mesma coisa é relacionamento com Deus. Não tem como outra pessoa fazer por você. Você precisa se decidir. Você precisa tomar esse posicionamento. Porque só assim você vai ser uma pessoa indesistível. Ai, pastor, eu vou pagar 5.000 porque eu vi lá um curso. E o curso fala muito que eu posso. Né? E as pessoas que foram voltaram com a vida transformada. E eles melhoram o alto astral. A autoestima da gente fica lá em cima. E sabe, quem vai nesse curso volta assim, ó, né, destruindo tudo. Queridos, mas vai durar só um tempo. Sem o Espírito Santo, isso dura só um momento. Porque o único que pode promover perseverança no seu coração e pode promover firmeza no seu coração, duradoura e alegria duradoura, é só o Espírito Santo. Mas ninguém pode, queridos. Amém? Glória a Deus. E falando aqui, é interessante que Paulo ele orienta, né, a esse povo a permanecer firme em relação à fé e a ser perseverante. Então nós precisamos ser pessoas perseverantes. Não dá, queridos, para o mundo, para a vida passar e você ficar olhando. É muito bom eu olhar para a vida da Amanda e falar, uau, nossa, a Amanda, ela é tão perseverante, ela é tão corajosa, a Amanda alcançou isso, alcançou aquilo outro, a Amanda fez isso. Queridos, não adianta. A Amanda é a Amanda. Eu preciso viver a minha vida. Eu preciso viver aquilo que Deus tem para mim, eu preciso viver os meus sonhos. E para eu viver os meus sonhos, queridos, eu preciso ser perseverante, eu preciso me decidir. Outro dia eu falei com a Sara, no dia do aniversário dela, a gente estava conversando, a gente levou ela para comer um lanche, a gente sentado ali, foi na hora que o pessoal ali da escola, ali próximo do shopping, estava aquela muvuca de jovem ali, né, no horário do almoço, ali na praça de alimentação. E aí a Sarinha parou, olhou assim, e eu peguei e falei, o que foi, filha, que você está olhando? Mãe, por que eu sou diferente? Eu não suporto os jovens da minha idade. Falei, filha, como assim? Não entendi. Mãe, a fala deles, não sei, parece que eles não pensam. Ai, mãe, eu não consigo, mãe. Como faz? Parece que ele só pensa no agora, ele só quer viver o agora. Quer dizer, ela foi falando aquilo, eu assustei. Eu confesso para vocês que eu falei, gente, ela precisa ser criança, essa menina, né? Ela precisa viver. Falei, filha, mas eu não entendi. Ela falou, mãe, e tudo isso, eles, né?
eu sei, mãe, olhando aqui para a carinha deles, eu sei que eles não são isso. Aqui tem muito jovem aqui que está com as emoções destruídas, sabe, que passa para os amiguinhos uma coisa que eles não são. Quer dizer, eu comecei a ouvir ela, eu comecei a analisar, e eu falei, gente, realmente, porque quando você vai atender um adolescente, às vezes você olhando para o adolescente, você pensa assim, essa criança não tem nenhum problema. Mas quando você vai conversar com o adolescente, você se surpreende. Porque eles têm muitas coisas para falar para nós. Às vezes você vê aquela adolescente, sabe, para frente, né, desinibida e tal, mas você vai conversar com aquela pessoa, você descobre que ela é cheia de traumas, sabe, você descobre que ela tem problemas emocionais. Mas ali diante dos amigos, eles, né, eles são uau, né, como se diz, né, eu posso tudo, nada me abala. E aí eu comecei a falar com ela, e aí eu peguei e falei para ela assim, eu falei, filha, mas você precisa estar próximo, né, das crianças, né, dos adolescentes da sua idade, para você, tipo, falar, quando você identificar isso, você ter uma palavra para eles. Ela falou, mãe, eu sei, eu vou aprender, mas é difícil, porque parece que eu não me encaixo, né? E assim, eu fiquei preocupada com aquilo. Eu falei, Sara, você precisa se encaixar com os adolescentes da sua idade, mesmo que tenham um pensamento diferente. E aí eu comecei a falar com ela a respeito, queridos, que a gente falando a respeito das escolas particulares ali, ela falou, mãe, tem muita... Eu falei, filha, você sabe que tem pessoas que têm uma inteligência diferenciada da outra. Porque tem, queridos, isso é fato. Por exemplo, eu confesso, tem pessoas que... O Gladstone, por exemplo, meu esposo, se ele lê um livro uma vez, parece que ele consegue guardar tudo que ele leu dentro do livro de uma vez só. Para me guardar alguma coisa do livro, eu tenho que ler o livro umas 2, 3, até 4 vezes. Entende? Eu consigo aprender, mas eu sou mais lenta para aprender. Eu disse para ela o seguinte, olha, existem pessoas que são muito inteligentes, extremamente inteligentes, falando de forma física, queridos. Mas existe aquele que é sábio. Então, o que vai vencer na vida não é o inteligente, é o sábio. Porque muitos inteligentes, às vezes não concluiu nem o ensino médio, e é extremamente inteligente. Mas aí às vezes aquele que tem dificuldade no aprendizado, ele foi sábio e foi perseverante, e ele alcançou lugares inimagináveis. Amém? Então nós precisamos entender isso. Não basta você ser só inteligente, você precisa ser sábio. E a Bíblia declara que a sabedoria vem de quem, queridos? De Deus. Às vezes você olha e fala assim, mas como que pode? Parece que aquela pessoa é bem mais inteligente que a outra. Mas você vai olhar na vida dela, aquela pessoa inteligente está para trás, e aquela que não é tão inteligente assim, está num lugar muito mais alto. O que é isso, queridos? Isso é sabedoria. Então nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Amém? E sermos perseverantes, porque isso vai fazer você chegar a lugares altos. Isso vai te levar a lugares muito maiores do que você imaginou que você iria. Mas para isso você precisa se tornar um homem e uma mulher indesistível. E falando aqui, porque eu não quero atrasar, amém? E falando aqui, queridos, dessa mulher do fluxo de sangue, eu me identifico muito com essa passagem. Na verdade foi a passagem que Deus mais fala comigo, entre ela e Josué, né? Josué capítulo 1. As duas passagens assim que eu tenho algo especial com essas passagens bíblicas. E aqui, o contexto dessa mulher, queridos, que ela havia 12 anos, ela sofria de uma hemorragia. E fala que ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Ela não tinha mais nada para gastar. E o contexto cultural daquela época era que uma mulher que ela estava sangrando, ela era considerada impura. Ela não poderia estar no seio familiar, ela não poderia se relacionar com as pessoas. Então essa mulher, o contexto aqui dela era muito difícil. Essa mulher, ela não estava sofrendo só por conta de uma doença física, só por conta do sangramento. As emoções dessa mulher estavam destruídas. Essa mulher, ela estava sem direção. Mas aí a Bíblia conta que um dia ela ouve falar que Jesus ia passar por ali. E é interessante que quando ela ouve falar que Jesus ia passar por ali, a Bíblia declara que ela coloca no coração dela, ela determina no coração dela que ela ia tocar em Jesus,
porque ela sabia que era a última coisa que ela poderia fazer. Tipo assim, ela já tinha feito tudo que estava ao alcance dela, e nada havia melhorado, não tinha resolvido nada, o problema dela continuava o mesmo. A Bíblia declara que ela ainda estava indo de mal a pior, ou seja, ela só estava piorando. E é interessante que quando ela decide, quando ela ouve falar de Jesus, queridos, eu acredito que gerou esperança no coração dessa mulher. E essa mulher, ela foi gerou fé. E essa mulher, ela decidiu ir até Jesus por conta da fé. E eu quero falar aqui de 5 princípios. E eu acho que o primeiro princípio que eu coloquei aqui é a fé. Porque a fé, queridos, é você acreditar naquilo que você não está vendo, mas naquilo que você espera que vai acontecer. Essa mulher, o que ela estava vendo, o que ela estava sentindo, é que ela estava enferma, sangrando, debilitada, fraca, mas ela acreditava que se ela tocasse em Jesus, algo aconteceria, algo ia mudar na vida dela. Isso é fé. Ela foi munida de fé, essa mulher. E é interessante que a fé, ela gera em nós esperança. Quando nós temos fé, é gerado em nós esperança. Por que é gerado esperança, pastora? Esperança de dias melhores, porque a fé faz isso conosco. A fé faz você olhar para uma situação e ver uma situação morta, sem vida, ver uma situação destruída, mas você acredita que aquilo pode dar certo. Você acredita que aquilo pode mudar, que aquilo pode reviver novamente. Isso é fé. Então essa mulher, ela foi dirigida por fé. Um dos princípios que essa mulher teve foi fé. E é uma das coisas que nós precisamos ter, amém? O segundo princípio que ele diz que essa mulher teve na vida dela, fala assim para o seu irmão assim, ó, determinação. Ela foi, é aquilo, queridos, casa muito com a palavra de Hebreus, é aquilo que o apóstolo Paulo fala, para a gente ser determinado, né? Para a gente ser... permanecer firme. Essa mulher, ela teve determinação, ela foi determinada. E a determinação, eu descobri que ela nos faz movimentar. Vira para o seu irmão e fala assim, você está parado? Você está aí sem fazer nada? Fala assim, se torne uma pessoa determinada. E você vai começar a se movimentar. Porque é impossível, queridos, uma pessoa que é determinada não se movimentar. Outro dia eu estava vendo que o Albert posta, né, lá, as corridas dele lá, né, os exercícios, e os horários. Eu falo, Deus, tem que ser muito determinado. Tem que ser determinado, que se não for determinado, você não faz. E a determinação, ela faz você sair do lugar, ela faz você se movimentar, ela faz você, né, sabe, ela gera esperança também em você, ela faz você querer alcançar o alvo, sim ou não? Então, queridos, uma pessoa indesistível, ela precisa ser determinada, e ela precisa se movimentar. Se você determina, Jó, no livro de Jó fala, acho que 22 alguma coisa, agora eu não lembro o versículo, mas no livro de Jó fala assim, Jó o quê? 22? Jó 22, 28, fala assim, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz do Senhor vai brilhar nos seus caminhos. Só que é interessante que quando a Bíblia fala para a gente ter esperança e permanecer firme, não significa, queridos, que nós não vamos ter lutas. Não significa que nós não vamos passar por situações difíceis. Ontem a Bispa Mila falou muito a respeito de fases, que a nossa vida ela é feita de fases. Nós temos fases boas e fases ruins. Mas nós precisamos aprender a ser determinado independente das fases. Sejam elas boas ou sejam elas ruins, amém? Terceiro, não olhar para a circunstância. Essa mulher, queridos, ela não desistiu por causa da multidão e das críticas. Não foi fácil ela romper a multidão e chegar até Jesus. Imagina essa mulher fraca, doente, você fica aí poucos dias sangrando, você já quase morre, sim ou não? Agora imagina 12 anos. E provavelmente as pessoas que estavam ali próximo dela falavam para ela assim, o que você vai fazer no meio da multidão? Você não pode tocar em ninguém. Como que você vai tocar em Jesus? Você é impura. Às vezes você está vivendo debaixo de críticas. Mas para você chegar onde você precisa chegar,
você precisa fazer como essa mulher, ignorar tudo, ignorar as circunstâncias e seguir. Amém? Glória a Deus. Foi o que essa mulher precisou fazer. Então, queridos, uma pessoa indesistível, ela não olha para a circunstância. O olhar dela para a circunstância vai passar. É só uma fase. Isso tem um fim. Isso não é permanente. Quando eu passo por muita luta, eu falo para Deus, Deus, eu sei que vai passar, só me ajuda a passar. Eu sei que vai passar, eu só não posso passar isso sozinha. O Senhor tem que estar comigo, o Senhor tem que estar no barco. Se o Senhor estiver no barco, Deus, dá tudo certo. Eu sei que eu vou sofrer, eu vou chorar, mas vai passar. Isso é uma pessoa indesistível. Amém? Glória a Deus. Quarto princípio, essa mulher, ela tinha convicção e certeza de onde ela queria chegar. Precisamos decidir onde queremos chegar. Quando temos essa certeza, nada e ninguém pode nos parar. Você tem certeza? Você tem convicção de onde você quer chegar? Você tem convicção do que você quer? Você precisa estabelecer isso na sua vida. Porque quando nós estabelecemos isso, queridos, nada e ninguém pode nos parar. Quando a gente faz aquele ato profético no início do ano, que a gente pede para vocês fazer aquele projeto de vida para o ano todo, queridos, é muito sério. Porque quando você projeta o seu ano, e você coloca no lugar, e você tem o cuidado de ir ali orar, e olhar, Senhor, nossa, eu projetei isso, eu fiz isso aqui precisa se cumprir, você passa a ter foco. E quando você tem um foco determinado, ninguém pode tirar dele. Amém? Glória a Deus. Rapidão para a gente terminar. Quinto e último. Precisamos aprender também a tocar em Jesus de uma forma diferente. Quando tocamos em Jesus, quando temos intimidade com Ele, quando nos entregamos verdadeiramente a Ele, então nós experimentamos cura, restauração, salvação, restituição, renovo, libertação e comunhão. Queridos, o último princípio aqui é que nós precisamos aprender a tocar em Jesus de uma forma diferente. Amém? Quando tocamos em Jesus de uma forma diferente, então nós experimentamos cura, restauração, salvação, restituição, renovo, libertação e comunhão. Ou seja, queridos, quando você consegue alcançar Jesus, quando você toca, a ponto de você chamar a atenção dele para você, você não precisa preocupar com mais nada, porque ele vai suprir todas as suas necessidades. Amém? Glória a Deus. Mas para isso nós precisamos ser indesistíveis. Mas não é ser indesistível só quando tudo está bom, queridos. Porque é muito bom as coisas estarem boas, mas eu não entendo é que quando as coisas às vezes afunilam um pouco ou fica mais difícil, geralmente o primeiro pensamento da pessoa é o quê? Vamos ver se vocês sabem, conversa comigo. Desistir, sim ou não? A coisa apertou, a primeira coisa que o ser humano pensa: vou largar da igreja, não quero mais saber da igreja, não vou mais no GC, sim ou não? Não vou mais saber de Deus, não quero, não está adiantando, não está adiantando. Quer dizer, isso não é o comportamento de uma pessoa indesistível. Nós podemos pensar em largar tudo, menos abandonar Jesus. Porque sem Ele é o nosso fôlego de vida, Ele é a nossa alegria. Sem Ele não há contentamento. Sem Ele não há renovo. Então é Ele que gera isso em nós. Amém? E nós precisamos entender isso, queridos. Então eu quero fechar essa ministração e dizer para você, nessa noite, que você precisa ser uma pessoa indesistível. Para você alcançar aquilo que você tem almejado. Para você conquistar aquilo que você tem colocado aí diante de Deus. Se você for uma pessoa daquelas que olham para trás, a Bíblia declara, o livro de Hebreus nos fala que o Senhor não tem prazer nessa pessoa que olha para trás e retrocede. A nossa visão tem que estar para o alto, porque quando nós olhamos para o alto, queridos, você pode até às vezes pensar: nossa, mas parece, não, mas é mais fácil eu seguir adiante do que eu voltar para trás. É mais fácil eu prosseguir. Já cheguei até aqui. É mais fácil eu prosseguir
do que eu voltar para trás. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, eu gostaria de orar pela sua vida nessa manhã.